quando ia se tomar uma decisão na guerra, a opinião do Nestor era uma opinião extremamente válida. Tudo bem? Ok. Muito bem. Mais do que isso, não sei se vocês já perceberam isso lendo os 7 contra Tebas. Me conta, quando nos 7 contra Tebas, o mensageiro fala: tal soldado, tal guerreiro vai atacar a porta tal. Significa que o cara vai lá sozinho atacar a porta? Significa que ele vai e vão com ele um monte de soldados. Sim? Sim. Ótimo. De todos, o Nestor era o chefe de muitos soldados. Então ele era o líder de muitos soldados. Certo? Tudo bem? Muito bem. Além disso, vamos lá, vamos continuar. Então, Nestor do lado grego. Além disso, óbvio, tenho que citar o Agamemnon, certo? Existem fãs do Agamemnon nessa sala? É Agamenon ou Agamenon? Na verdade, a pronúncia... a pronúncia original se perdeu. O mais legal de aula é que você prepara a aula e você prepara algumas piadas para tornar a aula legal. Mas em outras você não tem que contar piadas, você só tem que falar. Muito bem. Então, a pronúncia original é de discussão até hoje dos historiadores. E sim, eu sei, historiador é um bicho super esquisito que participa de discussões de como se pronuncia um nome, mas sim. Então, historiadores e filólogos estudam exatamente isso, às vezes, como é que se pronuncia. Então, você pode falar Agamenon, mas eu tive aula na faculdade com um professor tradutor de grego chamado Jaá Torrano, que era maravilhoso. José Antônio Álvares Torrano, mas ele assinava como Jaá. É porque o nome dele era José Antônio Álvares e ele assinava como Jaá. O que eu vou fazer? Ai. Era o nome que ele escolheu. E vocês têm algum cara chamado Trida? Cada um faz o que pode, né? Vamos lá. Ele, conhecedor do grego, pronunciava Agamemnon. Então, eu peguei o costume de pronunciar Agamemnon, mas você pode falar Agamenon que não tem problema nenhum. Certo? Não esqueçam, vocês já ouviram falar do Karl Marx, né? Vocês sabiam que lá em Portugal chamam ele de Carlo Marx, né? Carlo Marx. Eu acho super estranho, mas vocês podem. Muito bem. Então vamos voltar. O Agamenon, teoricamente, ele mesmo, o Nestor sendo mais respeitado, mesmo as decisões de batalha terem sempre de passar pelo Nestor, quem era o líder do lado grego, era exatamente o Agamenon. Tudo bem? Ele era o líder do lado grego. E ele não era líder à toa. Não só ele tinha muito exército, como um dos pontos importantes, ele era irmão de Menelau. Ele era irmão do Menelau. Na
Grécia, então eles valorizavam essa questão de irmão, etc. Família? Depende da cidade. Em algumas poleis, sim. Em outras poleis, não. Certo? Teoricamente, em Esparta, não. Mas a lenda acaba contando outra coisa. Certo? Do mesmo jeito que em Esparta não tinha aquela valorização do casamento que aparece no filme 300, mas no filme a gente tem. Certo? Muito bem. Então Agamenon era o líder lá do grego, era o irmão de Menelau. Menelau, vamos lá. Menelau, queira ou não, uma das características dele, vocês vão rir, mas é verdade. Ele era loiro. Tá, vamos voltar à aula, que tal? Vamos lá, seres humanos estranhos. Menelau era loiro, e essa é uma característica, queira ou não, importante. Porque só tinha moreno. Porque todo mundo na Grécia era moreno, e o cara era loiro. Sabe? Então fazia toda a diferença. O fato dele ser loiro, talvez tenha sido até o motivo pelo qual a Helena o escolheu. Quando a Helena pôde escolher entre todos os homens da Grécia, ela escolheu Menelau. Talvez um dos motivos é porque ele era loiro. Porque ele era diferente. Certo? E, como vocês já sabem... Como vocês já sabem, ele era também marido de Helena. E vocês podem dizer que o cara era corno. Ótimo, vocês podem anotar aí. Muito bem. Continuando, não é possível falar da Guerra de Troia. Tem dois guerreiros que para mim não dá para falar de Guerra de Troia e entender. Um deles é Ulisses, mas agora eu vou falar do Aquiles. É ele que faz o Brad Pitt que faz ele, né? Sim. No último filme. Eu adoro esse filme. Então, assim, que são as características que aparecem no filme? Mas o ponto é: Aquiles era filho de Tétis. Tétis era a deusa da água. Tétis era a deusa da água. Certo? Era uma das deusas da água. É que, na verdade, a água é um pouco vasta, exatamente. Era um pouco importante para os gregos. Então, se vocês forem ver as divindades da água, tem muitas. Então, essa é uma delas. Em algumas versões ela é a única, mas em outras versões não é. Tudo bem? Muito bem. Então ele é filho de Tétis, da deusa Tétis, com o mortal Peleu. Peleu. Exatamente. Peleu. Então, já que já deram meio spoiler, é por isso mesmo que quando Peleu, mortal, teve um filho com Tétis, deusa, Tétis, não querendo que a criança morresse, pegou a criança pelos pés e mergulhou ela na água.
Em algumas versões no Stygia, mas de um jeito ou de outro. Em todas as versões, mergulhou na água. Queira ou não. Então, mergulhou a criança na água. Parem de dar spoiler, seres humanos. E mergulhou a criança na água. Ao mergulhar a criança na água, não é o tendão, no caso. Ela fez com que o corpo todo da criança, como ela era a deusa da água, ficasse protegido. Certo? Porque ela era burra, ela não fez assim depois. Muito bem. E o que vocês não podem, e é por isso que eu destaquei o Aquiles, vocês não devem esquecer que ele era o mais forte. Desculpa, não é o mais forte, desculpa, errei. Ele era o melhor guerreiro. E ele era um guerreiro tão bom, mas tão bom, que ele era considerado invencível, de tão bom que ele era. Pergunte. Eu sei que lá no filme tem um monte de coisa errada, assim, mas aquele negócio dele ter um exército dele era de verdade? Na verdade, todos esses caras que eu cito têm seu próprio... Assim como no Sete contra Tebas, todos os caras que foram para cada uma das portas têm o seu próprio exército, esses caras também têm o seu próprio exército. Mas não, o exército do Aquiles não era o exército mais foda, e é coisa do filme. Como eles conseguiram usar isso de entre outras coisas, por exemplo, Menelau, ele era rei de Esparta, certo? Odisseu era rei de Ítaca, Nestor era rei de não lembro onde, cada um era rei de um lugar, certo? Muito bem, diga. É uma coisa lendária. A existência de Aquiles é lendária. A altura real de Aquiles, o que a gente tem certeza, segundo a lenda, é da altura do Ajax, que era enorme, mas chegaria ao Ajax. Certo? Muito bem. Então ele era considerado invencível. E só para colocar mais umzinho aqui, estava do lado grego também o Sarpedon. Sarpedon, ele era filho... É Sarpedon? Tá voltando o R? Sarpedon, obrigado. Ele era filho de Zeus. Tudo bem? Não precisa de mais nada, né, professor? Característica do cara filho de Zeus. Os dois lados tem bastante. Vai, melhor que característica. Loiro. Eu prefiro ser filho. Acabou?